Querido, o enfoque da nossa vida é Deus, amém? E por mais que nós possamos falar em alguns momentos da pessoa do diabo, nós não vivemos porque proclamamos o nome dele. A nossa vida está escondida em Deus. Nós temos que aprender a anunciar quem Deus é. Sobre nós, sobre as circunstâncias, sobre a vida, sobre cada momento em que nós passamos. Nós temos que aprender a anunciar quem Deus é. Às vezes nós damos muito enfoque na pessoa do diabo e falamos muito dele. E ele gosta de ter o seu nome na nossa boca. O diabo gosta quando você fica falando dele. E claro que muitas vezes a gente vai falar do diabo porque a gente vai identificar que certas circunstâncias na vida foram ocasionadas por ele. E o que nós precisamos entender nesses dias é que aqueles que entraram em Deus, o diabo está fazendo de tudo o possível para poder te arrancar de lá. E aqueles que estão querendo entrar, ele vai fazer de todo o possível para que você não entre lá. Sabe, todo tanto que você pensar que o nível desse lugar pode subir, eu posso te dizer, Deus quer levar além disso ainda. Nós podemos, irmãos, chegar ao ponto de plantar bananeira nesse teto. Deus quer nos fazer ir além desse teto. Nós podemos chegar ao ponto de sentir o nosso corpo literalmente ser incendiado. Deus quer nos levar ao ponto de sermos arrebatados. Só que, querido, o diabo vai tentar parar você. Se você já entrou num lugar em Deus, ele vai tentar tirar você de lá. Se você está tentando entrar, ele vai fazer tudo que pode ao alcance dele para que você não consiga dar mais um passo sequer em direção a Deus. Porque ele sabe que cada passo que nós damos em direção a Deus é um passo mais distante dele. Cada passo que você dá em direção ao Senhor, ele sabe, é um a menos que você está das garras dele. Ele quer te tirar do esconderijo do Altíssimo, do seu lugar de habitação. Cuide da sua vida, querido, não só nesses dias, mas até o retorno de Cristo. Porque ele sabe que se você entrar no lugar que precisa, para ele é o fim na sua vida. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Vou fazer uma leitura rápida, porque são alguns versículos. A partir do verso 17 até o verso 37, até o final do capítulo. Todos acharam? O texto diz assim: de Laques, o rei da Assíria mandou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e fizeram uma parada nas proximidades do aqueduto do açude superior, na estrada que conduz ao campo do lavandeiro. Eles mandaram convocar o rei e o administrador geral do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna, e o cronista e arquivista real Joá, filho de Asaf. Vieram todos ao encontro deles. Então, Rabsaqué, preste atenção nesse cara, nesse nome. Rabsaqué, o comandante de campo, lhes advertiu: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o soberano da Assíria, em que
em quem depositais essa confiança que alimentas? Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficientes para se vencer uma guerra. Em quem tens depositado a tua fé para te revoltares contra mim? Estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem se apoiar nele? Porquanto Faraó, rei do Egito, é assim para com todos os que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegardes, nós confiamos em Yahvé nosso Deus, eu então perguntarei, por acaso não foram dele os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando a Judá e Jerusalém, deveis adorar perante o altar em Jerusalém? Agora, pois, aceita a proposta de meu senhor, o rei da Assíria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tanto. Como poderias derrotar um só príncipe dos menores servos de meu senhor, quando estás acreditando que o Egito poderá lhe fornecer carros de guerra e cavaleiros? Porventura eu teria vindo atacar e pelejar contra este povo sem o consentimento de Yahvé? Ora, foi o Senhor que ordenou, ataca e destrói essa terra. Então Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá, responderam a Rabsaqué: rogamos-te que fales aos teus servos em aramaico, porquanto podemos também compreender essa língua. Não fales em hebraico, pois se assim o fizeres, todas as pessoas que estão sobre os muros ficarão sabendo o que dizes. Entretanto, o comandante retrucou-lhes: será que meu senhor mandou-me até aqui para transmitir essa mensagem exclusivamente para o seu senhor e para ti, e não para todos quantos estão ao nosso redor e sentados no muro? Que assim como cada um de vós haverão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Em seguida, Rabsaqué levantou-se, bradou em hebraico, a língua dos judeus: ouvi a palavra do grande rei, do soberano da Assíria. Eis o que declara o rei: não deixeis que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de vos livrar da minha mão. Tampouco vos convença Ezequias a depositar toda a vossa confiança em Yahvé, argumentando: o Senhor com toda certeza nos salvará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ora, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: celebrai um pacto de paz comigo e vinde servir-me, e comei com fartura, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não pereçais. Não deis, pois, ouvidos a Ezequias, porquanto esse homem vos engana quando afirma: Yahvé, o Senhor, vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam salvar, cada um a sua terra das nações do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Ramate e de Arpade? Onde se encontram os deuses de Safarvaim, Rena e Iva? Porventura conseguiram livrar Samaria do poder das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses deste país os que livraram a sua terra dos meus exércitos, para que Yahvé possa salvar a Jerusalém das minhas mãos? Absoluto silêncio caiu sobre todo o povo, e ninguém pôde lhe responder palavra alguma, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo e o administrador geral do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias, com suas vestes rasgadas em sinal de indignação, e lhe comunicaram as palavras desafiadoras de Rabsaqué. Amém? Fecha seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, mais uma vez eu te peço que a sua palavra seja transmitida para os nossos corações, que ela venha, Senhor, cair em forma de entendimento, para que nós possamos tomar o posicionamento que o Senhor espera que tenhamos diante das adversidades da vida. Que seja, Pai, semeado em bom solo,
Que não seja, Deus, apenas mais uma palavra falada aos nossos corações e aos nossos ouvidos, mas ela frutifique e nos leve ao lugar da sua promessa, ao lugar da sua herança, para que vivamos tudo o que o Senhor preparou e projetou para cada um de nós. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa palavra é: confiantes de quê? É uma pergunta. Confiantes de quê? A história, querido, está cheia de fatos narrados, de milagres e intervenções divinas em favor dos homens. E em favor daqueles que nele depositaram total confiança. Se você for para as histórias da Bíblia, você vai ver Deus promovendo diversos livramentos. Várias vezes Deus provendo o povo, várias vezes Deus socorrendo o povo, várias vezes Deus realizando coisas incríveis no meio do povo. Certa vez ele disse assim para o seu povo: santificai-vos hoje e amanhã, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E não só nos tempos bíblicos Deus fez proezas, coisas grandes, coisas tremendas e incríveis. Ao longo de toda a humanidade, Deus foi se manifestando com poder, Deus foi se manifestando com sinais. E eu tenho uma palavra para te dar: Ele é o mesmo ontem e hoje e permanece o mesmo para sempre. E se Ele fez, Ele pode e continuará fazendo. E Deus, querido, se manifestou ao longo da história com diversas intervenções. E grandes foram os desafios que os homens tiveram diante de si. E não vai ser diferente com você. Grandes também serão os seus desafios. Mas na medida dos seus desafios, grandes também serão as suas conquistas. Grandes também serão as suas vitórias. E eu quero te dizer, maior do que todas elas está o Senhor, acima de tudo e de todos. E sabe o que é o interessante, querido? Quando nós olhamos para a história, nós vemos Deus operando grandes coisas através de pessoas pequenas, através de pessoas comuns, através de pessoas simples. Mas nós também vemos Deus operando grandes coisas através de homens que hoje nós falamos deles. Homens que aos nossos olhos foram homens poderosos. Quem era Gideão, irmão? Senão um simples homem. A Bíblia diz que Gideão fazia parte de uma tribo de Manassés, e a tribo, o clã de Gideão, era um dos menores da tribo de Manassés. Diz que a tribo de Gideão, o clã de Gideão, era inexpressivo dentro da tribo de Manassés. Gideão era um cara pequenininho. Quem era Gideão? Gideão era o cara escondido, malhando trigo, escondido, com medo dos midianitas virem roubar o trigo que ele estava malhando. Gideão não era ninguém. Mas quando você para ler a história de quem Gideão se tornou, você encontra um libertador de Deus para aquele povo. O mesmo povo que Gideão estava malhando trigo escondido com medo deles virem roubar, foi o mesmo povo que Gideão batalhou e venceu. E Deus promoveu livramento através de um homem simples, através de um clã que era minúsculo. Deus interveio na história através de um homem pequeno. Eu tenho uma palavra para te dizer: Deus vai intervir na história por seu intermédio. Você pode ser o mais miserável dessa terra, eu vou te dizer, Deus vai intervir na história por seu intermédio. Você pode ter 2 dentes na boca, um para doer à noite, outro para furar uva, mas eu tenho uma palavra para te dizer: Deus vai intervir na história por seu intermédio. Você gosta, né, irmão, quando eu falo isso?
Você pode ter só o zagueiro e o lateral, Deus vai usar você, irmão. Agora, querido, quem era Ezequias? Que o texto nos diz aqui. Ezequias, querido, escute, era nada mais e nada menos do que o rei de Judá. Quem era Gideão? Era aquele cara que ninguém dava nada, que era do clã, do menor clã da sua tribo de Manassés, e que foi um libertador do povo. Agora, quem era Ezequias? Escute isso, Ezequias era o rei de Judá, e era ninguém mais e ninguém menos que depois de Davi, o rei que mais andou perto de Deus. Ezequias era o cara depois de Davi, irmão. Lê depois a história de Ezequias. Já nós vamos ler os versículos que fala dele no próprio capítulo 18 de 2 Reis. E Ezequias, querido, está aqui diante de um desafio. Porque, como narrado na história, o exército do rei da Assíria era um poderoso exército. Para todas as direções que eles iam, eles conquistavam. Não havia nação, não havia reino que conseguia resistir ao rei da Assíria. E aqui eles afrontam não apenas a Ezequias, mas ao próprio Senhor, porque eles dizem: acaso algum Deus dessas nações puderam livrá-las das minhas mãos? Ora, quem é Yahvé, o Deus de vocês, para livrá-los das minhas mãos? E aí, meu irmão? Nós encontramos esse cara chamado Ezequias, um cara grande e poderoso aos olhos do Senhor. Aos olhos dos inimigos era só mais um que sucumbiria diante das suas espadas, mas aos olhos do Senhor ele era o rei escolhido e ungido por Deus para libertar o seu povo. Quando nós voltamos aqui, alguns versículos, nós encontramos o que Deus descreve a respeito de Ezequias. Olha para a sua Bíblia, vamos ler aqui a respeito dele. A partir do verso 3, no capítulo 18. Olha quem era esse cara. O texto diz: Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo a colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Olha isso. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. Era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança. Olha que interessante, querido. Lembra o que o emissário do rei disse para o povo? Não ouça a palavra de Ezequias, dizendo para vocês confiarem no Senhor. Lembra que o texto diz isso? E o que o texto está dizendo aqui agora? Que Ezequias colocou toda a sua confiança no Senhor, o Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Será que esse cara era poderoso diante de Deus, irmão? Será que alguém que coloca toda a sua confiança diante do Senhor como ninguém, será que essa pessoa se torna poderosa em Deus? Será que essa pessoa receberá livramento de Deus? Será que Deus deixará essa pessoa perecer? Será que o Senhor fará vista grossa para não socorrê-la quando ela clamar? Vamos continuar. Conservou-se fiel a Yahvé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Assíria, esse mesmo rei que se levantou contra ele, e não mais lhe foi submisso. Derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território, desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Pode olhar para mim. Com esse relato em mente a respeito
de Ezequias. Nós voltamos aqui para o texto inicial. E nós vemos que Ezequias está diante de um desafio, diante de um poderoso exército, diante de um rei que teve várias conquistas. E Ezequias também está aqui agora diante de um homem chamado Rabsaque. Rabsaque era um oficial, um comandante do exército inimigo. Foi o cara que o rei da Síria enviou para falar com o rei Ezequias. E Ezequias tem que ouvir as palavras de Rabsaque, daquele povo que queria subjugar a nação de Judá a eles. As palavras ditas por esse Rabsaque nos ensinam algumas coisas muito importantes que nós precisamos aprender aqui nessa noite. Você tem que aprender, querido, a se posicionar. Porque Deus não te deu fé para você ser alguém facilmente. Escute o que eu vou te dizer. Deus não te deu fé para você ser alguém facilmente vencido por palavras contrárias. As palavras desse Rabsaque foram palavras duras, mas porque havia diante dele um homem que confiou totalmente no Senhor. Esse homem que confiou totalmente no Senhor não se deixou ser levado por palavras contrárias que lhe foram ditas. Sabe, nós temos que aprender, querido, a ser firmes no que o Senhor diz, porque você vai ter diante de ti muitos opositores. Você vai ter diante de ti muitos desafios, e o que vai manter você firme diante dos seus desafios é a confiança que foi estabelecida em Deus no seu coração. E olha o que Rabsaque diz para Ezequias. Quem que você pensa que é, cara? No que você está se apoiando, Ezequias? Que fé é essa, Ezequias, que você tanto se agarra? Que confiança é essa, Ezequias, que você tem, a ponto de achar que o Senhor vai livrar você, Ezequias? E esse povo, você está confiando nas suas estratégias, Ezequias, de que você pode vencer o meu Senhor? Irmão, quando o diabo vem contra você, ele acredita de verdade que ele vai vencer você. Quando o diabo vem contra você, ele acredita de verdade que ele vai conquistar você. Agora, se ele encontrar, quando ele vier, ele encontrar alguém firmado no seu interior, alguém agarrado na fé no seu interior, alguém confiante plenamente no seu interior, não é você quem vai fugir, é ele quem vai fugir. Está escrito: resistir ao diabo, firmes na fé. E a Bíblia diz que não é você que vai fugir, é ele que vai fugir diante de você. Tem algumas coisas que nós precisamos aprender aqui nesse texto. Rabsaque começa com uma pergunta a Ezequias, e olha a pergunta dele: em quem depositas essa confiança em que alimentas? Irmão, você tem que entender uma coisa. Durante toda a sua vida, você vai se deparar com essa pergunta: em quem você está depositando a sua confiança? Muitas vezes pessoas chegarão até você para questionar você: em quem você está depositando a sua confiança? Qual é a razão da sua esperança? Muitas vezes o diabo vai chegar para você e falar na sua cabeça: ei, em quem você está confiando? É esse aí o Deus que você está dizendo que confia? Sabe, querido, a nossa vida, ela vai ser envolta muitas vezes nessa pergunta: em quem estamos confiando? Pessoas virão até você com essa pergunta, e o diabo também virá até você com essa pergunta.
E nós temos que aprender a dar a resposta certa quando chegarem até nós para perguntarem por que estamos tão firmes e convictos daquilo que Deus nos falou. Sabe, irmão, eu já tive muitas oposições nesse curto período de vida que eu tenho. Eu já tive alguns desafios nesse curto período de vida que eu tenho. Eu já tive muitas palavras contrárias nesse curto período de vida que eu tenho. Mas eu posso te afirmar com toda convicção, nenhuma delas, até hoje, conseguiu cumprir o seu propósito maligno e me remover da confiança em Deus. É por isso, querido, que você tem que aprender a se agarrar ao que Deus fala com você. A se prender, querido, sabe, naquilo que Deus ministra no seu interior. A palavra é a âncora para a sua vida, irmão. A palavra é a âncora para a sua alma. Sabe, empunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e quando as circunstâncias vierem, crave essa palavra no chão e se firme nela, porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Mas em muitos momentos da sua vida, seja por pessoas ou pelo diabo, elas virão para te desafiar, desafiar a sua confiança, desafiar a sua fé e provar você. Você quer descobrir se você realmente confia em Deus, irmão? Eu vou te dizer, tem uma maneira fácil de você descobrir se você realmente confia em Deus. Os momentos de aperto e de dificuldade serão nesses momentos que nós descobriremos de fato do que somos feitos e em quem nós confiamos. As adversidades, querido, provarão do que de fato nós somos feitos e em quem de fato nós confiamos. Quer descobrir onde está a sua firmeza? Olha para como você está lidando com as adversidades na sua vida. Quer descobrir como a sua fé está, se ela realmente está alicerçada e arraigada em Deus? Olha para como você está enfrentando as adversidades. Porque se você realmente estiver confiante em Deus, aí você tem razão, querido, para estar seguro. Porque todos aqueles que confiam nele, está escrito, não serão confundidos, não serão envergonhados. Mas, querido, as adversidades vão provar do que nós somos de fato feitos. Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 6 ao 8, Tiago fala de pessoas que creem com reserva. Creem com o quê? Com reserva. Creem com receio. São pessoas que não estão totalmente firmadas em Deus. Sabe, irmão, nós não podemos crer com reserva. Porque Tiago diz assim, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Ele diz mais, não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Sabe, infelizmente muitos, escute o que eu vou te dizer, muitos descobrirão que são feitos de açúcar na hora da adversidade. Na hora da dificuldade, muitos vão descobrir que são feitos de açúcar, derretem fácil. Muitos vão descobrir que a substância que eles são se dissolve facilmente. Irmão, é impressionante como tem gente que se dissolve diante das adversidades, ele derrete, ele vira água, como diz o JB, ele vira pastoso. As adversidades vão provar do que você é feito, irmão. Vou repetir para ver se isso entra no seu coração e você
Se preocupe em ser algo diferente do que você está sendo até hoje. As adversidades vão provar do que você é feito. E quando as adversidades vierem, não derreta com elas. Não se dissolva com elas. Amém? Há pessoas que literalmente se dissolvem quando os problemas vêm. São pessoas inconsistentes. O Senhor diz para nós: fortalecei os joelhos trôpegos, levantai as mãos caídas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: inconstância é algo que Deus detesta. Crer com reserva para Deus é pior do que não crer, porque quem crê com reserva é aquele que ora está bem, ora está mal, ora está firme, ora está caído. E lá em Apocalipse, Deus intitula essas pessoas como pessoas mornas, e Ele diz: aos mornos vomitarei da minha boca. E pessoas inconsistentes são pessoas que não desenvolveram total confiança em Deus que as pode sustentar. Você crê que Deus pode sustentar, irmão? Mas não é crer com reserva, é crer sem reserva. Olha, irmão, você pode dizer amém quando eu te faço essa pergunta, mas eu vou te dizer: nada vai provar mais o seu amém do que quando for necessário você comprovar com toda a convicção, com toda a força que é em você, que você confia em Deus. É fácil eu te fazer perguntas aqui: você crê em Deus, irmão, com tudo que há em ti, e você falar amém. Aí Deus vai falar: beleza, então, vou mandar uma adversidade e vamos ver se você realmente crê em mim, de todo o seu coração. E aí, meu querido, é nessa hora que você tem que se comportar como Deus espera que você se comporte. Sabe, eu já vi muita gente se gabando de ter grande confiança. A questão é: temos grande confiança em quê? Ou em quem? Em quem você confia, irmão? Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Falar que confia em Deus é fácil. Eu quero ver quando os carros e os cavalos do faraó estiverem aí atrás de você. Eu quero ver quando você olhar para trás e você vê lá o exército acampado ao seu redor. Como o moço de Eliseu, Geazi. O profeta Eliseu estava... O rei de Israel não gostava do profeta Eliseu de jeito nenhum, porque não profetizava nada de bom para ele. E o rei de Israel mandou prender o profeta. Aliás, não foi o rei de Israel, né? Foi o rei de outra nação. Mandou prender o profeta porque o rei dessa outra nação estava indo batalhar contra o rei de Israel, e Eliseu ficava caguetando a estratégia do rei inimigo. E o rei perguntou para os seus oficiais: mas não é possível, como que o rei de Israel sabe o que nós vamos fazer? Aí chegaram no ouvido do rei e falou assim: o rei, o que acontece é que lá em Israel tem um profeta, e ele diz ao rei de Israel tudo o que o Senhor vai fazer. E aí o rei descobriu que Eliseu era esse cara, e mandou um exército para poder prender Eliseu. E o exército se acampou ao redor de Eliseu. E aí o moço de Eliseu sai e vê aquele exército gigante, e se desespera, e ele volta para dentro e ele fala: meu pai, tem um exército acampado aqui ao nosso redor, o que nós vamos fazer agora? E Eliseu ora a Deus e fala assim: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Abra os olhos dele para que ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu que nos montes ao redor haviam carros de fogo e cavalos, em número maior do que o exército inimigo. Mas ele se desesperou. Mas o profeta que confiou totalmente em Deus sabia que mais eram os que estavam com ele do que os que estavam contra ele. Mais é os que estão com você do que contra você.
Sabe, querido, e essa pergunta será feita várias vezes ao longo da nossa vida. Várias vezes você vai ouvir alguém te dizendo assim: me mostre a razão da sua confiança. Você não diz esperar somente em Deus, não é nele que você diz confiar? Alguém já te fez essa pergunta alguma vez, irmão? Alguém já falou, alguém já desafiou você alguma vez, te dizendo: você não diz crer em Deus? Prova para mim a fé que você tem. Ou quantas vezes você não fez essa pergunta para si mesmo? Alguém já fez essa pergunta para si mesmo? Será que eu realmente confio em Deus? Eu já me perguntei várias vezes. E você vai ter que aprender a lidar com isso, querido. Porque em muitos momentos da vida o diabo vai chegar para afrontar você. Escute o que eu vou te dizer: em muitos momentos da vida o diabo vai chegar para afrontar você e para jogar na sua cara: uai, você não falou, o diabo é mineiro, uai, você não falou que você crê em Deus? Você está doente. Uai, você não falou que você crê em Deus? Você está passando fome. Uai, você não falou que você crê em Deus, mas seu casamento está indo de mal a pior. Uai, você não falou que você crê em Deus, mas tudo está dando errado. Você não falou que você crê em Deus? Você não falou que você confia só nele? Diabo é mineiro, irmão. Eu já fiz essa pergunta para mim algumas vezes. Será que eu realmente creio em Deus? Sabe, algumas das vezes que eu fiz essa pergunta, eu não sabia que era o diabo que estava falando comigo. Que isso, pastor? Tome cuidado quando você fizer essa pergunta para si mesmo. Porque pode ser o diabo falando com você. Pode ser o diabo tentando afrontar você e colocar em xeque a sua confiança. E sabe que momento que ele vai chegar? No momento da adversidade. Naquele momento mais difícil da sua vida, ele vai falar assim: uai, você não falou que confia em Deus? E aí você vai achar que essa pergunta é de você para você mesmo, mas não, é ele que está afrontando você, para colocar em xeque a sua confiança em Deus. Mas deixa eu te dizer, fica firme, pois aquele que disse, aquele que falou é fiel para cumprir. O diabo fez isso com Jesus na provação lá no deserto, irmão. O diabo fez isso. Se você confia em Deus, lança-te daqui. Se você é o Filho de Deus e realmente confia nele, lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. O diabo tentou Jesus, a confiança de Jesus em Deus, e ele vai tentar você. Tá, pastor, mas e se não for o diabo que me fizer essa pergunta e for Deus que estiver perguntando para mim: meu filho, você confia em mim? E se for Deus que estiver me fazendo essa pergunta? É fácil de responder para você. Quando o diabo te perguntar se você está confiando em Deus, você vai se sentir desanimado e confuso. Mas quando for Deus que estiver perguntando para você se você realmente confia nele, você vai se sentir encorajado e você vai permanecer na fé. Porque Deus, quando fala com você, Ele te encoraja, irmão. Deus não te desanima, querido. Se você está desanimado porque você ouviu algo, foi o diabo que falou com você. Porque quando Deus fala, Ele te encoraja. E Deus te faz permanecer na fé. Se Deus te perguntar: meu filho, você realmente crê em mim? Lembra que Ele perguntou para Pedro 3 vezes? Pedro, tu me amas? Lembra que Ele perguntou isso para Pedro? Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Aí Pedro entristeceu. Ele falou: Senhor, tu sabe de todas as coisas. Quando Deus te perguntar alguma coisa, querido, é para fortalecer você, é para afirmar você cada vez mais na sua confiança e na sua fé. Amém? Se for o diabo, meu querido, você vai se sentir confuso e você vai desanimar, porque ele vai fazer esse tipo de pergunta e você vai falar: ai, já não basta, tudo difícil, agora eu vou desanimar de vez, porque eu acho que eu não confio em Deus. Não, Ele está querendo remover você da sua confiança. Fique firme, amém? Fizeram uma pergunta
para o pastor Puyong Cho, pastor lá da Coreia, falecido ano passado, ano retrasado. Perguntaram assim para ele: por que eu devo confiar no seu Jesus e não nas várias religiões que fazem aquilo que eu preciso? Por que eu tenho que confiar no seu Jesus? Diz ele que no momento ele não tinha resposta, ele não sabia responder o porquê as pessoas tinham que confiar no Jesus ou não em outra religião. Mas ele diz que ele foi para Deus, se sentiu encorajado, buscou a resposta em Deus e encontrou a resposta pela qual todo homem deve confiar no Senhor. Os religiosos também certa vez perguntaram para Jesus: que sinal tu mostras para que creiamos em Ti? Para que confiemos em Ti? Está vendo, querido, que essa pergunta, muitas vezes na sua vida, você vai se deparar com ela. Em quem que você está dizendo crer? Aonde está a sua confiança? Teve um outro momento na vida de Jesus, que ele estava na cruz, pendurado lá, quase morrendo. Mateus capítulo 27, verso 42 e 43 narra. Olha o que disseram para Jesus: salvou a muitos, mas a si mesmo não pôde salvar-se. É o rei de Israel. Desça da cruz e passaremos a crer nele. Agora olha o que diz aqui: pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve nesse instante. Quantas vezes o diabo não diz isso para você, irmão? Talvez em algum momento da sua vida alguém vai dizer isso para você: uai, você não fala que é crente? Mostra aí então que você é crente agora. Uai, você não está falando que crê em Deus? Mostra que você crê nele. Salve-se agora nesse momento. Pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Querido, se Jesus quisesse, ele teria descido da cruz. Se Jesus quisesse, ele teria descido da cruz sem nenhum arranhão sequer. Mas a confiança de Jesus foi provada permanecendo no propósito de Deus. Quer saber se você confia realmente no Senhor, querido? Quem quer saber se realmente confia no Senhor? A sua confiança vai ser provada se você permanecer no propósito de Deus. Jesus poderia ter descido de lá, irmão, sem nenhum arranhão, aos olhos de todo mundo. Jesus havia sido rasgado, as costas de Jesus dilacerada. A Bíblia diz que ele ficou irreconhecível na cruz. Jesus se tornou irreconhecível na cruz. Sabe para quê? Para que você fosse reconhecido nos céus. Ele se tornou irreconhecível na cruz, irmão. E ele podia ter descido. Mas a confiança de Jesus não era saber se Deus poderia tirá-lo de lá. A confiança de Jesus em Deus era que ele deveria cumprir o seu propósito. Quer saber se você realmente está confiando em Deus? Você está guardando seu propósito. Você está se mantendo o mesmo. Jesus se manteve o mesmo. Ora, se aquele momento era momento de cruz, ele confiou: é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu tenho que permanecer. Sabe, nós vamos descobrir quem realmente confia no Senhor, é que aquela pessoa continua sendo a mesma, ela não se dissolve, ela não se desfaz, ela não deixa de ser quem é por causa de adversidades. Irmão, se você deixa de ser quem é por causa de adversidades, você não está firmado em Deus, porque quem está firmado em Deus permanece o mesmo, mesmo que esteja pregado na cruz. Situações já não nos desfazem e não nos dissolvem mais, porque estamos firmados no lugar certo. Sabe, muitos gostam de dizer: eu confio em Deus. Eu já vi um monte de gente bater no peito: eu tenho grande fé. Tem nada. Eu confio em Deus, mas abandona seu propósito. Que confiança é essa em Deus que te leva a abandonar o propósito? Porque a verdadeira confiança em Deus não te faz abandonar o propósito. Eu confio em Deus, mas você deixa de ser o que precisa. Quem realmente confia em Deus vai continuar sendo o mesmo e vai cumprir o seu propósito em Deus. Amém?
essa confiança de que te alimentas, Ezequias? É a pergunta de Rabsaque. Ora, Ezequias, de onde vem isso? De onde vem toda essa confiança que você está se alimentando? Eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Do que você tem se alimentado? Do que você se alimenta? Porque é daí que virá a sua confiança. É do que você está comendo. É desse lugar que a sua confiança virá. Agora perceba o que mais Rabsaque diz para Ezequias. Tua estratégia e palavras vazias não são poder suficiente para se vencer uma guerra. Ô cara abusado esse aqui. O cara estava tão convicto de que a guerra já estava vencida, que ele chega com arrogância para dizer: sua estratégia não vai dar certo. Irmão, estou aqui para te dizer, o que Deus fala com você, vai dar certo. Não importa o que o filho do cão, do mais profundo do inferno, diga para você, se Deus diz que vai dar certo e ponto final. Agora, vamos observar isso aqui. Ele diz, tua estratégia e palavras vazias. Observe, estratégia e palavras o quê? Vazias. Rabsaque teria razão no que ele estava dizendo, se as palavras que Ezequias estava dizendo fossem realmente vazias. Porque você não pode fazer a guerra com palavras vazias. Você não pode vencer a guerra sem estratégias de Deus. Rabsaque teria razão em afirmar isso aqui. O problema era que Ezequias não era um homem vazio. O problema é que Ezequias não era um homem sem estratégia de Deus, irmão. Você não pode fazer a guerra, você não pode vencer suas batalhas, sem com que você tenha palavras reais no seu interior. Sabe, seja um depósito da verdade. Diga para o seu irmão, seja um depósito da verdade. Mas não é qualquer verdade, é uma verdade viva no seu interior. Porque as palavras que você carrega, querido, não podem ser palavras vazias. Tem que ser palavras vivas, palavras provadas, palavras experimentadas. Está escrito, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é provado, Deus é experimentado, Deus é vivido. Amém? Nós não podemos ter a palavra apenas na nossa boca, mas nós vamos ter a palavra como condição no nosso coração. Não podemos apenas falar da palavra, temos que nos tornar um com ela, e assim as suas palavras não serão vazias. Porque palavras vazias geram resultados vazios. Quem vai para a guerra precisa de palavras reais e vivas no seu interior. Irmão, você tem que batalhar todo dia. Eu te pergunto, com quais estratégias e com quais palavras você está fazendo a guerra? Com quais estratégias você está pelejando o seu combate? Paulo disse, eu combati o bom combate. Você pode ter certeza que não foram com palavras vazias. Ele diz assim, olha, o evangelho por mim pregado não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, ou seja, de palavras vivas e reais que funcionam. Provérbios 24:6 diz, quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. O conselho que traz a vitória é o conselho que você ouve e o aceita, e porque você o aceita, ele se torna a sua condição interior na batalha. Quando você ouve Deus, a palavra de Deus, e aquilo impregna você, aquilo se torna vivo no seu interior, aquilo se torna o seu conselho, e você pode fazer a guerra, e você vai vencer a guerra, porque a palavra se tornou a sua condição interior. Não, irmão, faz algo melhor. A palavra se tornou a sua condição interior, porque você ouviu a Deus. E aí Rabsaque faz outra pergunta. Ô cara cheio de pergunta esse.
Em quem tens depositado a tua fé para te revoltares contra mim? A revolta do rei Ezequias era proveniente da sua fé em Deus. Ezequias se revoltou, irmão. Sabe por que Ezequias se revoltou? Porque ele tinha fé em Deus. Escute o que eu vou te dizer: quando um homem e uma mulher de Deus entendem que não devem ser governados por aquilo que não vem dele, eles precisam se revoltar. Eu vou repetir. Você não entendeu o que eu falei? Quando um homem e uma mulher de Deus entendem que aquilo que está governando sobre a vida dele não vem de Deus, eles precisam se revoltar. Mas você só vai se revoltar se você estiver firmado na fé. Sabe, nós aceitamos muitas coisas nos governarem. O que você está aceitando te governar, irmão? Nós aceitamos muitas coisas nos governarem pelo simples fato de não depositarmos a nossa fé em Deus. E não confiarmos radicalmente nele. Sermos fortes nele. Diga para o seu irmão: irmão, seja forte em Deus. Diga de novo: seja forte em Deus, irmão. Sabe, nós temos que deixar de ser reféns de circunstâncias, reféns da adversidade, reféns de problemas. Eu não estou dizendo que a fé vai impedir com que a adversidade, o problema e as circunstâncias virão, não. Mesmo que você tenha fé, você vai passar por tudo isso, mas a fé vai fazer com que você não fique debaixo do governo dessas coisas. Quem tem fé não se dobra diante das adversidades. Quem tem fé não se dobra diante de qualquer palavra, irmão. Não importa ser contrária, não vai se dobrar. E Ezequias se indignou: peraí, o Senhor, o nosso Deus, eu adoro o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem que esse filho de Belial pensa que é para me sujeitar? Eu não vou aceitar ser governado por outro além de Deus. Sabe, a gente tem que ficar revoltado com algumas coisas na nossa vida. Revoltado por algumas coisas que estão nos governando, que estão nos dissolvendo. Mas para isso você precisa firmar seu coração em Deus, irmão. Confiar totalmente nele, amém? Porque aquilo que nos vence se torna Senhor sobre nós. Mas o contrário também é verdade. Somos senhores de tudo aquilo que vencemos. Não aceite mais, querido, o pecado governar você. Porque se o pecado te governa, ele é senhor sobre a sua vida. Mas se você governa ele, querido, você é senhor sobre ele. Sabe, não aceite mais o dinheiro governar as suas ofertas, a hora de você contribuir. Seja você senhor sobre o dinheiro. Estou terminando, agora olha que interessante. Sabe qual é o significado do nome Ezequias? O Senhor é a minha força. Eu te pergunto, como alguém que carrega em seu nome que o Senhor é a sua força pode ser governado por outra coisa? Como que um cara que se chama o Senhor é minha força pode aceitar ser governado por qualquer outra coisa? Você consegue pensar nisso? Espera aí, se Deus chama você pelo nome dele, como é que eu e você podemos aceitar ser governados por aquilo que não é Deus? Responda para mim. Irmão, está faltando você descobrir o que repousa sobre a sua vida. O nome dele repousa sobre a sua vida. A fé repousa sobre você. Pare de aceitar governos que não procedem de Deus sobre você. Eu tenho que repetir isso. O nome dele repousa sobre você. Amém. Talvez você não entenda quando eu falo isso, mas eu vou te animar com algumas passagens sobre isso. Vou ler aqui algumas passagens, você não precisa abrir, só quero que você preste atenção. Porque o nome de Ezequias é: o Senhor é a minha força. O nome do Senhor repousa sobre você. E olha o que diz a palavra. Deuteronômio 28:10. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Irmão, você é chamado pelo nome do Senhor. Sabe, você não tem razão para temer os outros, é os outros que tem que ter medo de você.
Algum tempo atrás eu disse algo aqui, eu sei que alguns ficaram meio escandalizados com o que eu disse. Falei assim, irmão, você tem que ter medo de mim. Um monte de gente ficou assim, que isso, pastor? Você não é crente não, está mandando ter medo de mim. Mas é Deus que falou aqui, que as nações teriam medo do povo dele. Amém. Oh, deixa eu te falar, o bom nome do Senhor repousa sobre você, não tenha medo de ninguém. Se alguém tiver que ter medo, seja os outros ter medo de você. Deixa os outros olhar para você e falar assim, esse aí eu não posso mexer com ele não. Esse eu não posso brincar com ele não, que ele faz descer fogo do céu. Irmão, não vai mandar descer fogo do céu sobre os outros não. Tiago e João viraram para Jesus, porque Jesus não foi recebido na cidade. Eles viraram para Jesus e falaram assim, Senhor, o Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu e consumir esse povo? Jesus virou para ele e falou assim, vocês não sabem de que espírito vocês são não? Porque o Espírito do Pai de vocês não veio destruir a alma dos homens, mas veio salvar a alma dos homens. Não estou falando para você descer fogo sobre os outros, não. Estou falando para os outros olhar para você e temer você e dizer assim, esse aí eu não posso brincar, porque sobre esse repousa o nome do Deus Todo-Poderoso. Esse aí não é mais um. Esse aí não é qualquer um. Se eu fazia isso, aquilo com aquele, com esse aqui eu não posso nem sequer olhar para ele. Quer mais? Isaías 43, do verso 4 ao 7, estou terminando, segura. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca de sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do oriente trarei seus filhos, e do ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Tem um bom nome sobre você. Jeremias 14, verso 8 e 9 diz: ó esperança de Israel, e Redentor no seu tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como viandante que se retira a passar a noite? Porque serias como um homem surpreendido, como poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Você não está desamparado, esse nome te guarda, esse nome te protege, esse nome te cura, esse nome te restaura, esse nome te prospera. O último, para a gente terminar, Jeremias 15, 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, o Senhor dos exércitos. Irmão, o seu nome repousa sobre nós, e eu vou te dizer uma coisa: existe uma promessa para aqueles que confiarem até o fim, e essa promessa está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 12, olha o que ele diz: farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Ah, pelo amor de Deus, irmão, você não está aqui não. Eu acabei de dizer que existe uma promessa para aqueles que permanecerem firmes até o fim, e ele diz: eu vou escrever o seu nome, eu vou escrever o meu nome sobre a sua vida, sobre o santuário do meu Deus, eu vou escrever o seu nome, eu vou te dar um novo nome, eu vou te dar o meu novo nome. Se já não bastasse ele dizer assim, que o que permanecer firme até o fim vai receber uma pedrinha, que ninguém conhece aquele nome, senão aquele a quem receber. Ele diz mais: além de você receber um novo nome que ninguém mais conhece, eu vou te dar o meu novo nome. Sabe, Rabsaque tentou intimidar Ezequias com palavras, mas deixa eu te dizer, não há intimidação contra quem confia verdadeiramente no Senhor. Não se deixe intimidar por palavras, quer de homens,
quer do diabo ou de qualquer outro lugar. Não se deixe intimidar por palavras, porque quem confia verdadeiramente no Senhor não é intimidado. Como é que eu vou me intimidar diante de uma formiga, se eu tenho um gigante comigo? Como é que eu vou me intimidar diante de um cão vira-lata, se eu tenho um leão andando ao meu lado? Como é que eu vou me intimidar com o diabo falando, se eu tenho uma voz que ruge? Sabe, a intimidação é uma das armas do diabo contra você. Preste atenção aqui. A intimidação é uma das armas do diabo contra você, e elas poderão surtir efeito em você ou não. Isso vai depender em quem está a sua confiança. Se a sua confiança não for plena em Deus e não estiver em Deus, a intimidação vai funcionar contra você. Mas se você estiver em Deus, podem falar, podem espernear, podem berrar, podem uivar, podem ranger os dentes, mas você vai permanecer firme até o fim. Porque a verdadeira confiança não te dissolve, a verdadeira confiança não te derrete, nem faz desfalecer seu coração. Se isso acontece é porque você não está firme em Deus. Lembra daqueles 10 espias que voltaram da terra de Canaã? Lembra? A Bíblia diz que por causa do relatório de incredulidade daqueles 10 espias, o coração do povo derreteu. Aqueles 10 espias poderiam ter dado um relatório de fé, e o povo poderia ter se agarrado naquele relatório de fé, ter confiado que eles iriam conquistar a terra e poderiam ter entrado na promessa, mas não entraram na promessa, porque ouviram um relatório de incredulidade, e por causa disso não conseguiram se firmar e confiar totalmente em Deus. Sabe qual é a melhor resposta que você dá para a intimidação, irmão? É permanecer firmado em Deus. Porque, repito, quem crê não será confundido. Permaneça firmado, porque Ele não vai te envergonhar. Irmão, não tem como alguém que fala, Senhor, sou totalmente seu, e ser envergonhado. Mas é ser totalmente dele. Não é só falar, é se entregar totalmente. Não tem como você ser envergonhado, amém? Agora, qual é o objetivo da intimidação? Que era a intenção de Rabsaque. Era fazer com que Ezequias e o povo recuasse. A intimidação vem para recuar você de um posicionamento interior, para que a confiança não se estabeleça aí dentro de você. Quando o diabo vem para te intimidar, ele não quer com que a confiança se estabeleça no seu interior. Escute o que eu vou te dizer. Uma coisa é você receber algo, outra coisa é você manter esse algo que recebeu. Você recebe confiança, mas você tem que estabelecer a confiança aí dentro de você. E sabe como o diabo tenta tirar isso? Através da intimidação. E aí ele vem com palavras contrárias, ele faz um cenário, sabe, ele cria toda uma imagem para você achar, esse problema é maior do que eu. Esse problema é maior do que o meu Deus. E aí quando você olha para aquele cenário e você vê que realmente aquilo parece ser maior do que o seu Deus, aí você recua. E aí ele conseguiu o objetivo da intimidação dele contra você, que foi te fazer recuar interiormente. Rabsaque ainda disse no verso 30, não deis ouvidos a Ezequias, ou seja, não deixe que ele os faça acreditar em algo bom, que algo bom vos acontecerá e que Deus os livrará, irmão. Eu estou aqui para te dizer algo. Algo bom vai te acontecer e Deus vai livrar você. Amém. Não importa qual foi o diagnóstico, prognóstico do inferno, Deus te diz, algo bom vai te acontecer, eu vou te livrar, eu vou te proteger, com a minha mão direita e poderosa eu vou te sustentar. Não te assombres, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento e eu te guardo com a minha destra de justiça, diz o Senhor. E o louco
ainda faz uma proposta aqui para o povo: se vocês se renderem, os levaremos a uma terra boa, como a de vocês, terra de cereal e de vinho, de pão e vinhas, de oliveiras e de mel. Irmão, não dê ouvidos às intimidações e propostas do diabo, porque o objetivo dele é um só com você: não permitir que a confiança se estabeleça no seu coração. Posso te dizer algo? Deixa o teto cair na sua cabeça, mas não abra mão da sua confiança em Deus. Ah, mas vão me deixar. Deixa aí, mas permaneça com o Senhor, porque Ele te basta. Porque Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, vai embora mesmo. Deixa tudo cair, irmão, mas não deixa a sua confiança em Deus cair. Amém, querido? Sabe por quê? Nós recebemos uma coroa, a palavra diz. E sabe para que você recebeu uma coroa? Porque é através dela que você pode se estabelecer no trono. Escute o que eu vou te dizer: quem perde a coroa, perde a oportunidade de se estabelecer no trono. Olha aqui para mim, você foi feito rei, a Bíblia diz. Rei e sacerdote é o que você foi feito. Rei tem coroa, e o que permite com que alguém se assente no trono é ter uma coroa. Não perca a sua coroa, amém? Senão você vai perder o seu trono e o lugar que lhe cabe. Não perca a sua confiança para você não perder o lugar que lhe cabe. Somos reis e sacerdotes. Está na hora de nós começarmos a reinar, irmão. A Bíblia diz que nós reinaríamos em vida, não é em morte, é em vida, é nessa vida. Vai ter que chegar um momento, querido, vai ter que chegar um momento, eu vou terminar com isso, vai ter que chegar um momento da nossa vida que nós vamos ter que dizer: basta, chega, não aceito mais ser governado por tudo e por todos, agora está na hora de eu exercer o governo de Deus na minha vida, nessa terra, no meu trabalho, no meu casamento, nas minhas amizades, está na hora de eu exercer o governo de Deus nessa terra. Porque nós só cumpriremos o nosso papel se estivermos estabelecidos para guardarmos a nossa posição. Irmão, assim como na história, há vários fatos narrados de milagres e intervenções divinas, porque os homens confiaram em Deus de todo o coração. Assim, Deus quer continuar fazendo, porque Ele diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu quero te dizer uma última coisa: o que Ele fez no passado, Ele deseja fazer abundantemente mais hoje e amanhã. Se Ele fez grandes feitos no passado, deixa eu te dizer, Ele quer fazer maiores feitos agora, maiores feitos amanhã. Irmão, maior é a glória da segunda casa do que a primeira. Se Deus abriu o mar lá, não sei quantos mil anos atrás, Deus quer abrir a terra inteira para você passar. Se Deus parou o sol um dia, Ele quer parar o sol um ano para as coisas acontecerem na sua vida, se for preciso. Porque Deus é sempre o Deus do mais, do além. Deus é o Deus da abundância. Amém, querido? Mas não saia de maneira alguma da sua confiança. Eu faço a pergunta novamente: confiantes de quê? Em que nós estamos confiando? Em quem? Em carros, em cavalos? Ou no Senhor? Não se dissolva com as adversidades da vida, com as dificuldades. Porque se você estiver em Deus, você vai se tornar cada vez mais rígido, mais firme, mais forte, mais poderoso em Deus. Quem recebe essa palavra? Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos cear nessa noite.